Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, e nossos queridos amigos Ray McGovern e Graham Fuller estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Ray e Graham. Obrigado. Ray, deixe-me começar com você e o novo documento, a Estratégia de Segurança Nacional sob a administração Trump. Observando o que está acontecendo com a Europa e a Ucrânia, há uma mudança significativa no tom de Washington em relação ao conflito na Ucrânia. Qual é a sua interpretação do novo documento? Bem, é um documento impressionante. É retórico, mas se tiver alguma semelhança com a realidade, as prioridades mudaram. Agora gosto de voltar, não até o fim da guerra, mas talvez até Wolfowitz, depois da nossa grande vitória na tempestade no deserto. Quando Wolfowitz era vice-secretário de defesa, quem era mesmo o general Wesley Clark? Ele o visita e diz: Paul, parabéns pela grande vitória que você teve contra aquelas forças iraquianas. Diga-me, qual foi a maior lição que você aprendeu com isso? E sem hesitar, Wolfowitz responde: bem, que podemos fazer essas coisas e os russos não podem nos impedir. Uau! Agora Wolfowitz era um sujeito bem inteligente e acrescentou: chegará um momento em que as coisas serão diferentes. Então temos que usar esse período intermediário para fortalecer nossas forças e nosso poder, de modo que ninguém possa nos desafiar enquanto forem capazes de nos desafiar. Certo? Bem, agora os russos nos impediram. Eles nos detiveram na Ucrânia. Isso não pode ser ignorado, certo? O que vejo nesse novo arranjo é, antes de tudo, uma retração para o nosso próprio entorno. Não apenas o hemisfério ocidental, mas também o território nacional. A maioria das pessoas esquece que, em 5 de setembro, a Politico teve acesso a informações sobre essa nova estratégia de segurança nacional. E eles disseram: veja, isso é algo grande. É Eldridge Colby dizendo: certo, China, bem, não podemos realmente competir com a China ou com a Rússia. Bem, precisamos nos concentrar em onde podemos exercer nossa vontade no hemisfério ocidental e também internamente, para uso doméstico. Agora aqui estamos nós, na semana passada, com o documento final. Ele não diz nada sobre usar tropas internamente para problemas domésticos, mas talvez isso esteja na justificativa. Isso me assusta. Isso pode fazer parte do acordo aqui. Precisamos preservar nossa força. Não podemos vencer na Ucrânia. Não podemos intimidar os chineses, pelo amor de Deus. Então, onde podemos estar deprimidos? Não, onde podemos estar presentes e fazer o que queremos fazer? Bem, na Venezuela e em casa. Então vou parar por aqui. Mas é uma mudança muito, muito grande a partir daqui. Estou pensando em como é o nome dele. Biden, certo? Assim que ele assumiu o cargo, 2 meses depois, ele envia seus segundos escalões, Blinken e Sullivan, para dizer aos chineses como as coisas funcionam, certo? Os chineses vão ao Alasca e não acreditam: isso aqui não é mais o século XIX, ok? E então Bush, não Bush, mas Biden, se levanta e diz: a China aspira a ser não apenas a potência econômica mais poderosa do mundo, mas também uma potência militar. E isso não vai acontecer sob minha vigilância. Bem, isso mostra como o cara via o mundo. A última coisa aqui é que pouco antes de sair, ele deu uma entrevista aos 60 Minutes, em que Scott Pelley diz: mas, senhor presidente, temos o Oriente Médio, temos a Ucrânia. O senhor acha que conseguimos lidar com ambos? Do you think we can handle both of them? And Biden looks at him like he's from Mars and he says, E Biden olha para ele como se fosse de Marte e diz: sem problema. Nós somos os Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, da história do mundo. Podemos lidar com isso, sem problema. Agora o cara não estava totalmente bem. Talvez ele acreditasse nisso. E talvez Wolfowitz também acreditasse, com essa ressalva. Mas agora os russos interromperam isso. E finalmente, depois de ser enganado, Trump diz: bem, sabe, livre-se desses caras como Kellogg e o resto. Nós não vamos vencer na Ucrânia. E sabe, Eldridge, talvez isso pudesse mudar um pouco o total, mas também não vamos sair da China. Então vamos focar no território nacional e, claro, no hemisfério ocidental.
Acho que essa é em grande parte a principal razão para a Venezuela. Largely the main reason for Venezuela. Graham, Graham, como você entende a situação? Porque o artigo que o Ray mencionou durante a entrevista, aquele do Político, foi publicado em setembro. É sobre o C5, os 5 centrais, como eles chamam. Todos esses países se unindo, se não me engano. Ray, era isso mesmo, né? Você estava falando sobre o C5, onde os Estados Unidos, sob o governo Trump, estavam discutindo uma alternativa ao G7. Sabe, isso foi outra coisa. O que eu estava realmente me referindo era um vazamento para o Político que dizia: este é o rascunho da estratégia de segurança nacional. Meu Deus, é muito, muito diferente. E então, curiosamente, silêncio total, de 5 de setembro até a semana passada. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Bem, muita coisa secreta, com Trump ditando boa parte dela. Ele fez com que redatores de discursos escrevessem algumas partes, porque há trechos que são realmente articulados. E sabe, colocando o hemisfério ocidental em primeiro lugar. E o que se obtém com isso? O presidente russo, a Ucrânia e o Oriente Médio. Isso também é interessante. Ah, a China está logo ali no topo, sim. E claro, a África. Quero dizer, estúpido, desculpe. Stupid. Sorry. Não, Nima, você perguntou como eu entendo isso. Eu não entendo. Fiquei bastante chocado quando tudo isso veio à tona. Sabe, como você, todos nós acompanhamos as principais tendências e o pensamento em Washington, no exterior, em todos os lugares. Isso realmente veio como um raio em céu azul, essencialmente. Certo, você mencionou esse artigo sobre supostos vazamentos, mas isso é coisa pequena. Você esperaria... Bem, eu diria que esse documento pode ser o mais importante a sair de Washington desde o fim da Guerra Fria. Ele mudou completamente o jogo em relação a como Washington se vê. Quem somos? Para onde estamos indo? É realmente incrível. Como assim? Onde estavam os vazamentos? Havia muitas pessoas no Congresso, no complexo militar industrial e em outros lugares, europeus também, que têm interesses profundos, muito profundos, nesse tipo de mudança global. Com licença, minha voz se foi, que tem interesses profundos nesse tipo de coisa. E mesmo assim, quase não ouvimos falar disso. Quero dizer, os europeus estavam constantemente preocupados, como sempre estão, mas fico surpreso que para um documento de suposta importância, quase não tenhamos ouvido nada. Quase nenhuma pista. Fui ao New York Times, e você sabe o que penso sobre o New York Times. Acho que meu gato gosta mais do New York Times do que eu. Mas não houve discussão sobre isso, nenhum indício de que algo estava por vir, nenhuma pista de Trump dizendo, não entendo se vamos mudar tudo. Isso realmente veio do nada. Acho que há 3 maneiras diferentes de encarar isso. A primeira é uma mudança real na forma como pensamos o mundo. Mas Washington não muda de marcha tão facilmente. Você sabe mais sobre isso do que eu, Ray. E a segunda questão, é claro, será que os Estados Unidos, depois de 75 anos de política e domínio global, de repente dizem, bem, acho que todos nós vamos simplesmente voltar para casa e nos concentrar na América Latina. Isso me parece quase uma abdicação do interesse global. Pode-se dizer que fizemos demais no cenário mundial, mas o público não estava preparado para esse tipo de recuo. E então, finalmente, é claro, temos o aspecto financeiro, que é extremamente importante, com todo o dinheiro que o petróleo venezuelano representa. Tenho que fazer algum tipo de ligação aqui, talvez não da forma mais correta, mas quando se trata de como vamos pagar por qualquer coisa, ou de como alguém vai pagar pela reconstrução da Ucrânia, talvez esse dinheiro venezuelano possa fazer parte disso. E claro, a enorme dívida nacional, enorme, que não pode ser ignorada. Como vamos pagar por isso? Então acho que todos esses são fatores que entram em jogo. Mas ainda assim, sustento que houve muito pouco aviso sobre isso. Eram pessoas como você e eu, e Nima Al-Khorshid, e outros excelentes comentaristas falando sobre o que há de errado com o mundo.
Mas ninguém estava sugerindo, bem, vamos mudar tudo. Sim, Ray. Eu mencionei o artigo na Político que fala sobre o C5. O governo Trump está discutindo uma alternativa ao G7. O C5 seria formado pelos Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Japão. Não há países europeus nesse conceito. Você acha que essa é uma ideia séria? Isso está realmente acontecendo? Ou é algum tipo de ilusão? O que está por trás disso? Eu não acho que seja algo sério. Acho que é uma daquelas matérias plantadas na imprensa só para mostrar como a Europa é pouco importante agora. E as pessoas podem aproveitar a ocasião para dizer, não, eles ainda são importantes. Eu digo que isso não é algo sério. Vejo isso como um tipo de vazamento com fins políticos. Parece que, de alguma forma, se seguirem nessa direção, o principal objetivo, o objetivo central, seria o BRICS. Eles querem atingir o BRICS por causa disso, e a Rússia e a China, claro, são membros-chave do BRICS. Então, quero dizer, isso não faz o menor sentido. Sim, eu deixei isso de fora, Nima. Quero dizer, acho que enfraquecer o BRICS. Este é o primeiro passo para enfraquecer o BRICS, e isso é realmente importante. Mas não havia nenhum indício disso, é claro no documento. Mas sim, hoje é a Venezuela e amanhã, você sabe, o Lula no Brasil. E eu já falei antes sobre o medo dos Estados Unidos do comunismo vindo da América Latina, começando com os Castro e Che Guevara e todas essas grandes figuras, Simão Bolívar, toda essa tradição. É uma tradição revolucionária muito, muito importante e os Estados Unidos sempre a temeram. E claro, Maduro vem dessa mesma tradição. Então, se o alvo deles é o BRICS, isso vai acabar sendo um confronto e tanto, porque China e Rússia não vão ficar de braços cruzados. Ray, o que está acontecendo na Europa é meio incrível de se ver. Sabe, o documento, a NSS, a Estratégia de Segurança Nacional de Trump, dá para perceber uma certa sensação de desespero ou pânico na Europa. E aqui está o que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse. O próximo alvo da Rússia, e já estamos em perigo. Quando me tornei secretário-geral da OTAN no ano passado, avisei que o que está acontecendo na Ucrânia poderia acontecer também com países aliados. Temo que muitos estejam silenciosamente complacentes, que muitos não sintam a urgência e que muitos acreditem que o tempo está a nosso favor. Não está. O momento de agir é agora. O conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos estar preparados para a escala de guerra que nossos avós e bisavós mais suportaram. Imagine um conflito alcançando todos os lares. Ray, o tempo não está a nosso favor, e o momento de agir é agora. O que isso significa? Significa um discurso psicológico e político vazio. Rutte está falando dentro da tradição de um paradigma mudado. É tudo emoção, é drama. Não há cálculos racionais aqui. Quero dizer, não há reconhecimento de que a Ucrânia perdeu a guerra, por exemplo. Um pequeno detalhe. Isso mostra que a OTAN realmente entrou em colapso e se tornou praticamente irrelevante. E o verdadeiro ponto, sabe, é uma espécie de reforço da noção que muitas pessoas, inclusive eu, tiveram depois da última cúpula da OTAN, quando Rutte disse, o papai chegou, agora estamos bem, sabe? Bem, eu disse na época que o papai é um mulherengo e também um caloteiro, certo? E para quem talvez em nosso público não saiba o que é um caloteiro, é um cara que não paga pensão alimentícia, ok? Então, sabe, acho que foi uma boa analogia. De qualquer forma, esse é o mesmo Rutte que presidiu o que eu acho, pode anotar. Foi a última cúpula da OTAN, certo, há alguns meses. E o que foi marcante sobre isso? Bem, a cúpula anterior da OTAN havia declarado que a Ucrânia tinha um caminho irreversível rumo à adesão à OTAN. O que essa disse? Nada. Foi 1/10 do tamanho da anterior.
Não disse absolutamente nada. E então, claro, se eu precisasse acrescentar algo a isso, eu acrescentaria. A última reunião ministerial da OTAN, apenas na semana passada, foi, pela primeira vez que eu me lembro, e eu acompanho isso há décadas, o secretário de Estado dos Estados Unidos decidiu que não iria comparecer junto com todos os outros ministros das relações exteriores da OTAN. Qual foi a desculpa dele? Ele precisava ir à apresentação de Natal da neta? Ou foi... Não, nenhuma desculpa. O pessoal dele simplesmente disse, ele vai a muitas reuniões. Ele não pode ir a todas essas reuniões, pelo amor de Deus. Então foi uma desfeita deliberada. Agora, qual é o resultado de tudo isso? Bem, do jeito que ele está falando aqui, sabe, eu era bem pequeno quando Adolf Hitler fazia seus discursos. Agora o Graham era bem mais velho do que eu. Minha mãe e meu pai não me deixavam ouvi-los porque eu tinha só entre 1 e 5 anos, certo? Mas já ouvi muitos deles desde então. E já ouvi George W. Bush em seus discursos. Aquela pintura do escuro, do mal e da luz, sabe? E eu ouço o Ruth e vejo vestígios desse tipo de abordagem que apela à emoção, não à realidade. E sabe, se não fosse pelo fato de que isso levou à Segunda Guerra Mundial da última vez, eu simplesmente deixaria para lá. Mas, meu Deus, é preciso levar isso a sério, porque não existe mídia livre na Europa. E a maioria dos europeus, assim como ouso dizer a maioria dos americanos, não sabe como a Ucrânia começou, como a guerra começou. Vou dizer só mais uma coisa. Meu bom amigo Scott Ritter fez um comentário há 3 anos. Ele disse algo como, sabe, os russos vão vencer, e isso provavelmente é uma coisa boa. Uau! Ele recebeu muitas críticas por isso. Por que ele disse isso? Porque ele sabia muito bem que isso foi provocado pela OTAN. E o Scott vem do mesmo paradigma que eu. Sabe, quando você vê alguém provocar uma briga, bem, você não quer que essa pessoa vença. E foram a OTAN, o Biden e todos esses caras que provocaram essa luta. Não foi algo sem provocação, não foi em larga escala. Há dúvidas sobre se foi ilegal, todas essas palavras código, certo? Então, em defesa do meu amigo Scott, ele está do lado do mais fraco, do cara que foi provocado, e, sabe, isso faz certo sentido. E à medida que as coisas se desenrolarem, acho que veremos que as pessoas que reconheceram que isso foi provocado e que precisava ser tratado pelos russos, que eles não tinham outra opção viável, como venho dizendo há anos, acabarão se mostrando certas. E os torcedores desse mundo, espero, irão para o lixo da história em vez de começar a Terceira Guerra Mundial. Graham, go ahead. Graham, vá em frente. Não tenho certeza. Quero dizer, este é um desenvolvimento fascinante, e é um documento fascinante. Ele levanta muitas das mesmas questões que o Ray já mencionou. Francamente, não tenho certeza de que este documento ou os conceitos nele vão sobreviver ou durar muito tempo. Talvez sim, mas me parece muito difícil pegar a maior superpotência do mundo e virá-la como um superpetroleiro da noite para o dia. Com uma mudança de ideologia, dizendo ao Congresso para repensar tudo que já pensou. Quem são nossos amigos? Quem são nossos inimigos? Para onde vamos? Dizendo isso ao complexo militar industrial, dizendo isso aos europeus. Parece-me rápido demais, difícil demais e não suficientemente bem pensado para sobreviver por muito tempo em sua forma atual. Não quero dizer que não haja méritos em voltar-se para a América Latina, mas há muitas outras partes do mundo que são muito importantes. Se ele tivesse dito, vamos nos voltar para a Ásia, não de forma confrontacional, mas de forma associativa, eu teria pensado, sim, isso faz muito sentido. Mas voltar-se para a Europa, para a América Latina, e o primeiro ato ser declarar guerra e talvez tentar confiscar os ativos da Venezuela. Não me parece que isso tenha qualquer coerência para o futuro. Posso estar errado. Essa é apenas a minha opinião. Acho que é demais esperar qualquer coerência do Trump. Quer dizer, somos contra a mudança de regime, exceto na Venezuela.
exceto em mais alguns lugares. Então sim, as pessoas falam sobre caos. Bem, é caótico, mas é preciso lidar com isso. Certo, acho que você tocou em algo importante aí, Graham. O sigilo. O fato de que nenhum repórter, nenhum jornalista, ninguém teve a chance de dar continuidade àquela matéria do político de 5 de setembro, que foi uma bomba. Quero dizer, ela previu o que viria à tona na semana passada. Então, por que esse sigilo? Acho que o Rubio, que teria sido rápido em avisar seu aliado europeu, meu Deus, esse cara está enlouquecendo, esse Trump, faça alguma coisa, foi mandado calar a boca, não é? Rubio was told to shut the hell up, right? We're going to do this thing. And then Rubio's Nós vamos fazer isso. E então provavelmente o pessoal do Rubio não estava envolvido nisso. Devem ter sido os redatores de discursos dele. Há alguns bons, um trabalha para o vice-presidente. E era bem escrito, como eu disse antes. Pelo menos, sabe, é inconsistente, mas foi lido muito melhor do que qualquer coisa que o Trump conseguiria dizer. Então, sabe, vamos ter que ver. E você tem razão em ser muito cético quanto à possibilidade de virar esse porta-aviões em tão pouco tempo. Mas acho que isso explica o sigilo com que isso foi preparado e o fato de que até os jornalistas favoritos ficaram de fora. Rubio, Kellogg e os outros não puderam vazar essas coisas porque ou não sabiam delas ou foram instruídos a não fazê-lo. É o que eu acho. Graham, pelo que entendo dos documentos de estratégia de segurança nacional, eles representam as políticas das administrações. E se compararmos o da era Trump com o da era Biden, me parece que o documento sobre a administração Biden estava muito mais alinhado ao establishment do que o de Trump. Isso é interessante. Então aqui vai a pergunta. Quanto tempo leva para eles removerem isso da política externa dos Estados Unidos? É por isso que realmente acho que, depois de 3 anos, se tivermos um democrata no poder em Washington, veremos a mesma coisa que vimos com a administração Biden. Sim, acho que essa é uma possibilidade bastante distinta. Sabe, quero dizer, é uma expressão muito comum que eu uso e provavelmente vocês dois e outras pessoas também. Nunca se sabe o que o Trump está pensando, e ele provavelmente representa as opiniões da última pessoa com quem conversou. Então, novamente, estou surpreso. Eu não teria previsto que o Trump pudesse aparecer, assinar e conviver com um documento que desafia tanto tudo o que ele já disse. E eu não ficaria surpreso se ele o repudiasse amanhã. Exceto que é muito difícil fazer isso. Mas nada parece fazer muito sentido para mim. E o Pentágono não disse uma palavra sobre nada disso. Implicações enormes. Como eu disse, o documento mais importante desde o colapso da União Soviética em termos de estratégias nacionais. Enfim, ainda estou profundamente perplexo e incerto sobre o que tudo isso significa no fim das contas. Sim. Eles não conseguem usar uma caneta automática para fazer essa assinatura, certo? Essa é a que está por trás da estratégia. Sim, vai ser difícil para ele mudar de direção nisso tão cedo. Mas eu acho que depois que Kellogg, Rubio e os outros disseram a ele que a Ucrânia iria vencer, que a economia russa iria desmoronar, que os russos estavam perdendo dezenas de milhares de pessoas toda semana, finalmente alguém disse, talvez tenha sido a Tulsi Gabbard, onde ela esteve. Bem, ela estava sumida, mas talvez tenha dito, olha, senhor presidente, seu antecessor foi informado de que os russos já tinham perdido em dezembro de 2022 e depois novamente em julho de 2023. Agora os russos venceram. Agarre isso, senhor presidente. Seu antecessor foi informado de que a China não será um fator importante durante o meu mandato. E em todos esses jogos de guerra que fizemos contra a China, eles nos derrotaram em 3 dias e nossa marinha deixou de existir. Então talvez precisemos ser um pouco mais cautelosos aqui. Também temos problemas internos, então vamos mostrar força e bater no peito onde pudermos, onde ninguém sério vai fazer isso. Bem, você diz que não há ameaça nacional. Isso não importa. Nós apenas fingimos que há, com drogas e outras coisas.
with drugs and stuff. And bear in mind, Mr. President. E tenha em mente, senhor presidente, nós não sabemos o que vai acontecer em novembro. Quero dizer, já há todo tipo de manifestantes influenciados pela esquerda por aí. Eles não gostam de muitas das nossas políticas. Eles realmente não gostam de algumas das nossas políticas em relação a Israel. Então, sabe, seria bom não ter tantas tropas na Europa ou na Ásia. Talvez devêssemos trazer algumas para mais perto de casa, por precaução, caso sejam necessárias para conter uma insurreição em nosso próprio país. Foi assim que aquela primeira orientação vazada foi redigida. Eu diria que provavelmente ainda está lá, apenas em um adendo secreto. Esse é um bom argumento, Ray. Interessante. Graham, acho que o importante sobre o documento é que ele reconhece a realidade na Ucrânia. E outra coisa é que parece que eles estão retratando a China como inimiga, mas não uma inimiga a ser combatida. Eles não vão lutar contra a China, estão tentando lidar com ela economicamente, não militarmente. Essas são mudanças enormes. O Ray mencionou que o governo Biden, naquela entrevista ao ETA Minutes, disse: podemos lidar com todos eles ao mesmo tempo. Não apenas com esses dois, podemos ir até Taiwan. Sabe, essa é a mudança. Isso começou durante o governo Trump, e não parece que seja muito valorizado pelos britânicos ou por qualquer outro país da Europa. Mas, Nima, você se lembra que os Estados Unidos têm pressionado fortemente a Europa para não ter nada a ver com a China. Estou exagerando um pouco, mas, você sabe, eles queriam isolar a China. E, na verdade, acho que esse é mais um ponto em todo esse documento da INSS. Talvez uma esperança oculta de que esse tipo de arranjo também possa dividir a Rússia da China. Esse sempre foi o objetivo estratégico simplista, mas importante no pensamento americano. Então acho que há um pouco disso aí, de que isso criará tensões na relação sino-russa. Eu não sei. Não sei para onde a Europa vai com tudo isso. É bem louco. Eu não sei. Ray, acho que você está em uma posição melhor para avaliar a situação entre a Rússia e a China, porque sabemos que um dos principais objetivos durante o governo Trump era, de alguma forma, separar a Rússia da China. Você acha que isso ainda é possível? No. That one's easy. No. Não, essa é fácil. Não, eu concordo. Só digo que comecei minha carreira com algo chamado disputa sino-soviética. Esse foi meu primeiro portfólio como analista da CIA. Aquilo era real. Era amargo. Eles estavam atirando uns nos outros através das fronteiras fluviais lá na Sibéria. Os chineses estavam impedindo que os suprimentos russos chegassem aos norte-vietnamitas, pelo amor de Deus. Foi realmente amargo. Achávamos que eles se odiariam para sempre. E nós estávamos errados quanto a isso. Mas acrescentamos aquele último parágrafo que dizia que agora, com novas lideranças em ambas as capitais, havia uma chance de que eles voltassem à razão e percebessem o quanto esse conflito era debilitante para os dois lados. E de fato isso aconteceu, com grande perspicácia, vinda dos nossos gênios do Departamento de Estado, cujas políticas conseguiram aproximar esses dois, uma aliança que simplesmente não desiste. Agora bem, na verdade, os chineses dizem que ela não tem limite superior, certo? Não é uma aliança militar, não. Alianças militares são, de certa forma, voltadas contra outros países. Nós não fazemos esse tipo de coisa com outros países, mas é uma aliança que não tem limite superior. E vou dizer mais uma vez, eu estava errado quando pensei, e isso é uma admissão bem séria aqui, eu estava errado quando pensei que mesmo com as tropas russas posicionadas contra a Ucrânia, Putin não as enviaria. Eu vi aquilo como uma manobra diplomática. O que eu esqueci, e por que não tenho desculpa, é que Putin estava em Pequim em 4 de fevereiro de 2022. E estou convencido de que o que ele disse foi algo como: agora, camarada Xi, eu sei que você não gosta. Bem, eu sei que você é um cara cauteloso e não gosta que as pessoas invadam outros países e os desmembrem. Mas veja,
O dado está lançado. Estamos pensando em invadir a Ucrânia por este e este motivo. É isso que está acontecendo. Aqui estão os mapas. Aqui estão as forças ucranianas treinadas e equipadas pela OTAN, prontas para atacar o Donbass. O que você acha? Minha ideia da reação de Xi foi: você quer dizer não antes de os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim terminarem, certo? Em 20 de fevereiro. No, they ended on the 20th of February. Donetsk e Lugansk declararam independência no dia 21. No dia 22, pediram assistência à Rússia. A Duma aprovou no dia 23. Eles invadiram no dia 24. Agora existe uma falácia chamada post hoc ergo propter hoc. Isso significa que só porque algo acontece depois de outra coisa, não quer dizer que aconteceu por causa dela. Não, há outros fatores. Mas ainda assim, não acho que Putin teria entrado na Ucrânia, a menos que tivesse a garantia de que o grande irmão Xi estava por trás dele. E apesar de todos os analistas chineses que disseram: ah não, a China nunca aprovaria isso, aprovaram. E mudaram sua retórica, enfatizando interesses centrais em vez de, preservar as aparências. Fizeram isso por 2 meses inteiros, se fosse necessário mais alguma prova. Além disso, acho que os chineses, em uma questão um pouco menos relevante, deixaram bem claro que veem a sobrevivência do regime iraniano como algo importante para ambos. Não tanto pelo que o regime iraniano representa, mas porque isso também sinalizaria a inaceitabilidade, como eles disseram abertamente, das revoluções coloridas promovidas por países ocidentais e da derrubada de regimes considerados geopoliticamente úteis e importantes tanto para a China quanto para a Rússia. Portanto, concordo com você. Não acho que isso vá se desfazer tão cedo. Na verdade, Graham, olhando para a situação com a China e comparando-a com o comportamento dos Estados Unidos, Ray, você também pode responder. Porque veja, existe alguma região neste planeta onde se possa encontrar um inimigo da China, a não ser os Estados Unidos? Eles são tão vocais sobre isso. Vejo a China firmando parcerias na África, na Ásia, em todos os lugares. Mas os Estados Unidos, mesmo sob a administração Trump, de alguma forma estavam defendendo e pregando a ideia de entrar no hemisfério ocidental, entrar na América Latina, e estão criando caos, como estávamos comentando. Eles não estão fazendo amigos aqui na América Latina. Esse é o problema, na minha opinião. Eles aceitam a realidade do que está acontecendo na Ucrânia, a realidade de que a China é hoje tão grande e poderosa, mas não se importam com o povo da América Latina. Eles não querem amizade. Querem vassalos aqui na América Latina. Você não acha que esse é um dos principais defeitos da administração Trump? Eu não sei quem. Eu responderia de forma muito simples. Acho que o dinheiro tem muito a ver com isso. É apenas uma corrupção grotesca. Os Estados Unidos são um dos países mais corruptos do mundo. Mark Twain disse que os Estados Unidos têm o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. Acho que, quando se trata da América Latina, as pressões militares, as pressões do complexo militar industrial, as pressões diplomáticas e as pressões financeiras ajudam a distorcer o fluxo natural, talvez, de um interesse próprio mais genuinamente latino-americano. É só uma reflexão. Sim, só mais um pensamento. Acho que você estava prestes a falar sobre se um conflito entre os Estados Unidos e a China é inevitável. Sabe, essa é a única coisa com a qual eu realmente discordo fortemente do que o John Mearsheimer diz. Citantes. E eu não quero deturpar o que ele diz. Minha impressão é que ele acha que, quando um país se torna tão grande e poderoso a ponto de desafiar outro país que costumava ser maior e agora está mais ou menos igual, o conflito se torna inevitável. É preciso 2 para dançar. Os chineses vêm dizendo há séculos: não podemos simplesmente nos dar bem. Que tal uma situação em que todos ganham? Não.
Acho que, sob o impacto de bem, acabamos de desperdiçar o quê? 7 bilhões de dólares em um navio de guerra que não funciona. Trump, sendo um cara financeiramente esperto, disse, bem, quanto custaria construir nossa marinha para podermos competir com a China? E a resposta foi, na verdade, já fizemos exercícios e planejamentos de guerra e perderemos todas as vezes. Quero dizer, ele surta. Então, acho que há um certo grau de realismo que foi introduzido aqui. Elbridge Colby era um falcão em relação à China, e se não me falha a memória, foi descrito como o principal redator desse documento, pelo menos como estava em setembro. Então, veja, não estou dizendo que seja o caso, mas sempre é possível simplesmente descartar o Trump, porque ele não é muito inteligente, porque não se pode confiar nele e porque ele muda de ideia no dia seguinte. Mas é o que é, como alguém disse uma vez em um filme. Só precisamos ver se isso vai se concretizar. Acho que o verdadeiro foco estará na Ucrânia, o que acontecerá lá, como os europeus se sentirão e como acharão que podem ajudar a Ucrânia. E na próxima semana vamos descobrir se eles terão dinheiro para fazer exatamente isso. Sim, acho que esse é um fator importante, Ray. Outra coisa é que Putin entende claramente que Trump precisa de alguma forma de salvar as aparências diante desse colapso total na Ucrânia. Zelensky está acabado, quer dizer, ele pode ir para Roma ou sei lá, para onde for. Porto Rico. Devin apevas para Israel. Muito postaminho. Para se juntar ao seu sócio. Muito possivelmente. Faz todo sentido. Mas em algum momento, quero dizer, sempre pensei sobre isso. Como é que Putin ajuda Trump a salvar as aparências diante de uma derrota catastrófica? E talvez a distração da Venezuela, ou o dinheiro que possa vir da Venezuela. Talvez os europeus possam ficar com uma parte, não sei. Mas parte desse dinheiro venezuelano talvez entre em cena como uma forma de suavizar, de atenuar a feiura e a totalidade da derrota na Ucrânia. Ray, você me enviou esse link sobre a OTAN, o discurso principal de ontem. Qual é o seu ponto com isso? Como você vê a situação da OTAN, a política deles e algum tipo de... É estranho. Aqui vai apenas um exemplo. Eu imprimo essas coisas à moda antiga para poder marcá-las com tinta vermelha. Aqui está uma frase em vermelho. Como Putin consegue continuar sua guerra contra a Ucrânia? A resposta é a China. China. A China é a tábua de salvação da Rússia. Quero dizer, temos que parar Putin imediatamente. Ele está à nossa porta. Ele vai tomar o controle. Em 5 anos, precisamos preparar a OTAN para assumir o comando. Sabe, a suprema ironia aqui, na minha opinião, é que a Rússia não representava ameaça alguma à OTAN antes de derrubarmos o regime na Ucrânia, em Kiev, em 2014. Não havia o menor indício de que os líderes russos quisessem fazer qualquer coisa em relação à Ucrânia, exceto proteger os privilégios, a língua russa e assim por diante de sua população russa. Depois disso, é claro, eles tiveram que se preocupar porque tinham suas principais bases navais na Crimeia e em outros lugares. Então, em 5 anos, é o que ele diz, precisamos estar prontos, porque a Rússia pode estar preparada para usar força militar contra a OTAN nesse período. Mas a Rússia já está pronta para usar força militar contra a OTAN agora, amanhã. A Rússia reforçou suas forças armadas por causa do que o Ocidente tem feito na Ucrânia para se tornar um país mais poderoso do que todos os outros da OTAN. E convenhamos, quantas divisões eles poderiam mobilizar? Na verdade, de acordo com o plano da Rússia, eles vão esperar 5 anos até que a OTAN esteja pronta. A ideia é que os russos não querem tomar nenhum país da OTAN. E aí voltamos ao Biden. Você acha que eles vão parar? No discurso sobre o Estado da União, você acha que eles vão deter os russos?
Putin não vai parar na Ucrânia. They're going to stop the Russians. Putin won't stop in Ukraine. He'll go on and take Poland and the Baltic states. Ele vai avançar e tomar a Polônia e os estados bálticos. Isso é uma bobagem, certo? Não há o menor indício de que ele queira fazer isso. Eu estive na Polônia e nos estados bálticos, não sei por que Putin iria querer tomá-los, certo? Parece óbvio que deveríamos chegar a algum tipo de acordo de segurança em que fique entendido que não, ele não é uma ameaça, desde que um país como a Ucrânia não insista em se tornar parte da OTAN. E claro, aí está o problema. Isso não apareceu no último comunicado da OTAN e está entre aqueles 28 pontos de discussão. Enquanto o regime de Kiev disser, bem, tudo bem, vamos abrir mão disso, isso já seria um grande avanço. Os países da OTAN não querem Kiev dentro de qualquer maneira. É tudo encenação, é tudo drama. Isso pode levar à Terceira Guerra Mundial, como o teatro de Hitler, o drama de Hitler. Na verdade, Graham, é incrível como eles estão dando falsas esperanças aos ucranianos, à liderança na Ucrânia. E é trágico ver isso. Ver que eles estão dando... O quê? Estão dando falsas esperanças para... Ah, sim, para a Ucrânia, para a liderança na Ucrânia. Eu não sei. Não sei se isso é sequer uma falsa esperança. Quer dizer, eu imagino que tanto para a liderança europeia, quanto certamente para o povo ucraniano no topo, é viver um dia de cada vez. E se você conseguir sobreviver até amanhã, então quem sabe, talvez amanhã traga algo novo. Mas sim, acho que eles estão vivendo em uma fantasia. Todos concordamos com isso. É cruel. Vou além. Acho que o senador Graham fez uma declaração realmente imoral há muitos anos, e vocês dois estão familiarizados com ela. Quando ele disse que a guerra na Ucrânia, que grande negócio essa guerra na Ucrânia, é para os Estados Unidos, que podemos entrar e matar muitos soldados russos e nenhum único americano precisa morrer. Esse é um tipo de comentário realmente cínico e, na minha opinião, imoral. E veja, eu diria apenas que para aquelas pessoas que ainda duvidam que a adesão da Ucrânia à OTAN foi o principal ponto de discórdia, o principal motivo pelo qual a Rússia achou que precisava intervir. Bem, temos o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, o antecessor de Rutte, diante do Parlamento Europeu, dizendo que no final de 2021, os russos nos entregaram um documento. Eles disseram, se vocês continuarem falando sobre a Ucrânia na OTAN, teremos que invadir a Ucrânia. Nós dissemos não. E então ele invadiu a Ucrânia, mas conseguimos a Finlândia e conseguimos a Suécia, então tivemos a ampliação da OTAN de qualquer forma. Meu ponto é simplesmente que a essa altura, quase 1 milhão de jovens ucranianos já haviam morrido no campo de batalha por causa da vaidade e da loucura pelas quais o senador Graham é tão conhecido e que o próprio Graham acabou de mencionar. Então, qual é a voz contrária? Vá em frente. O que uma Europa derrotada e humilhada faz em seu próximo ato? Para onde eles vão? Quero dizer, acho que ninguém mais quer se juntar à Europa neste momento. Talvez eles possam administrar alguns ótimos cafés e passeios por aqueles magníficos museus e catedrais. Mas o que eles fazem? Qual é o próximo ato deles? Bem, os políticos perdem o poder, certo, certo. E esse é o grande problema. Essas pessoas não estão nem aí para o que acontece na Ucrânia. Para que a Ucrânia sofra uma derrota definitiva, eles teriam que explicar ao povo, bem, sim, demos a eles 14 bilhões de dólares, sim, demos 70 bilhões, mas tínhamos esperança. Só que não, estávamos errados, não conseguimos vencer essa. Eles serão removidos do poder. E é aí que está o problema agora. Edimreitistais marizins, etima mort pod risca force. Eles vão ter que fazer isso. E eu mencionei antes o que acho que é o evento mais importante que vai acontecer na próxima semana, no dia 18 de dezembro. É quando Ursula von der Leyen vai tentar conseguir dinheiro russo para manter a guerra por mais 2,
talvez 3 anos. Meu melhor palpite é que ela não vai conseguir, mas ela tem muitos truques e maneiras extra-legais de fazer a UE seguir adiante com isso. Vamos ter que ver o que acontece no dia 18. É. Sim, bem, quero dizer, mesmo além da simples condução da guerra, é algo difícil. A Europa, como eu disse, como muitos de nós dissemos, perdeu completamente sua personalidade ao longo de sua longa integração à OTAN. Não existe uma Europa. Quando pergunto a amigos europeus o que é a política externa europeia, eles respondem, OTAN. Só isso. Então, sem a OTAN, não sei o que a Europa faz, para onde vai, como se enxerga. Acho que será uma grande crise psicológica de identidade para a Europa se reinventar. Concordo. E eu diria o mesmo sobre a União Europeia. A UE está mais dividida do que nunca. Quero dizer, quando você pensa no conceito original, fazer com que alemães, franceses e o resto trabalhassem juntos e não começassem guerras entre si, bem, essa decisão da próxima semana, aconteça o que acontecer, vai mostrar uma UE fragmentada, assim como uma Europa fragmentada. E sabe, o que isso vai gerar em termos de recriminações dos franceses, digamos, em relação aos alemães ou aos belgas? Eles serão muito criticados. Não é só a OTAN, mas aos poucos acho que é a própria OEE que foi se desintegrando. Havia alguma força na OEE como um corpo coletivo. Era forte, exagerada em muitos aspectos pelo poder que acumulou, mas sem isso tudo fica em aberto na Europa. Espero que franceses e alemães consigam continuar se entendendo. Sim, tudo bem. Muito obrigado, Ray e Graham, por estarem conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com vocês dois. Obrigado, Nima Al-Koshid. Essas são questões fascinantes e tempos extraordinários. Só Deus sabe que o amanhã trará. É isso que torna tão interessante. Como Donald Trump diria, teremos ver o que acontece. Obrigado, Nima. Small, tem uma ótima vision ao Aaron. E não tem me adoraria voltar. Mas vamos ver. Obrigado.